Bom dia, caros amigos e amigas, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer a cada um de vocês, que curtiram, que compartilharam, que disponibilizaram um pouco do seu tempo, para poder divulgar todo o nosso trabalho, na internet, nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram. Muito obrigado. No seu WhatsApp, muito obrigado a todos vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a vocês e as famílias de vocês. Eu queria dizer também que eu estou muito satisfeito, com todo o processo, com todo a minha trajetória dentro da minha campanha eleitoral. Eu agradeço a cada um de vocês, queria dizer que também que independentemente do resultado das eleições, do dia 15 agora de novembro, domingo, eu me coloco à disposição para todos vocês, todas as suas comunidades, para que a gente possa sentar, discutir projetos, discutir projetos e fomentar, na verdade, trabalhos para que a gente possa desenvolver o trabalho dentro das comunidades, desenvolver atividades esportivas, desenvolver atividades culturais, desenvolver atividades de saúde, desenvolver um grande movimento de atividade para que a gente possa interagir dentro de todas essas comunidades. Deus me agraciou, me oportunizando a conhecer outros países. Eu tive a oportunidade de morar na Suíça, especificamente Zurique ali. Morei ali durante 5 anos da minha vida. Dali eu tive a oportunidade de expandir para outros países, Alemanha, Espanha, França, Itália, Grécia. Ou seja, Deus me oportunizou a conhecer 21 países e suas respectivas capitais. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. E a minha tia Márcia também, que foi a primeira pessoa que me convidou, a ir para a Suíça e que me deu a oportunidade de abrir um horizonte, Dificuldades a gente tem na vida. Eu sei que a gente assumindo um cargo, no legislativo hoje, a gente tem que ter um comprometimento muito grande com toda a sociedade, Mas eu sou acostumado a desafio, Chegando na Suíça, eu tive o meu primeiro desafio, meu maior desafio foi falar outros idiomas, Eu tive que aprender alemão, eu tive que aprender a falar, corretamente o idioma português. Por que falar corretamente o idioma português? Porque eu nunca fui um aluno, especial, nunca fui um aluno, que dissesse, eu sou bom de português, nunca fui não. Então, com isso, eu tive dificuldade de aprender o idioma, porque eu não sabia da importância de você conhecer o seu idioma para que você pudesse aprender outro. Então, eu tive que voltar para os livros, do idioma português, do nosso idioma, aprendi, as regras do nosso idioma. Com isso, eu tive possibilidade de aprender o alemão, Então, hoje, nós temos a oportunidade de falar outros idiomas, além de conhecer outros países, a gente falar outros idiomas também. Eu tive a oportunidade também de ver muita coisa boa lá fora, muita coisa legal, coisas que às vezes nem precisa de dinheiro para ser feita, só precisa de pessoas, só precisa de comprometimento. Então, eu vou me colocar à disposição de todos vocês, enquanto vereador, para a gente discutir, para que a gente possa mudar essa nossa política, da qual a gente já não gosta mais, já nos traz mais benefício, Hoje, mais do que nunca, a gente vê que a política, ela influencia muito nas nossas vidas. Com a pandemia. Aí você vê o comprometimento de alguns líderes mundiais e outros, que não tem comprometimento nenhum, e a gente vê aí vidas e vidas se perdendo, Eu queria aqui deixar, um carinho muito especial para todas aquelas famílias que perderam alguém, que perderam alguém em sua família, que perderam um amigo, Eu deixo aqui meu carinho. Eu peço que Deus possa acalentar e confortar o coração de todos vocês, E dizer que Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e sabe o que faz, nós que não sabemos o que falamos, Então, eu quero dizer para vocês que eu me coloco como uma nova oportunidade, uma nova oportunidade de liderar dentro dessa cidade,
Depois da dificuldade, né, que eu tive de aprender idiomas, eu tive outras dificuldades, né, eu tive que ter que procurar trabalho, trabalhei, fui oportunizado a trabalhar em uma disco, né, num bairro chamado Wallisellen, lá na Suíça, do qual me oportunizou a eu praticar mais um idioma, né, era um pouco engraçado porque minha amiga Fanny que conseguiu esse trabalho para mim, e eu não sabia falar idioma, ela disse para o dono da discoteca, o turco, que era muito amigo nosso, né, dela, depois se tornou amigo meu, que eu falava idioma. Eu fui trabalhar no primeiro dia, chegou lá na disco turca, uma disco muito bonita, muito fina, né, coisa muito legal. E aí ele mandava eu pegar as coisas, ele me passava alguma missão, eu ficava desesperado, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sabia nada que ele estava falando, fora a questão do barulho, fora a questão que eu ainda estava aprendendo o idioma, tinha minhas dificuldades, minhas limitações naquele lugar, então eu ficava assim, enfim, mas mesmo assim eu continuei o trabalho, né? Minha função ali era catar os cinzeiros, catar os copos que ficavam espalhados nessa disco, né? Eu fui, cada suor que caía do meu rosto era bem pago, né? O salário era digno, as pessoas não te olhavam porque você é preto, porque você é branco, porque você é pobre, porque você é rico, todo mundo te tratava você igual por igual, você é muito importante no país de primeiro mundo. É isso que nós temos que trazer para o nosso país, é essa visão que nós temos que ter, porque por mais que pareçamos, né, ser diferentes, mas todos nós somos iguais, perante a Deus, né? E retornando lá com isso, eu tive dificuldade sim, né? Dentre essas dificuldades, né, dessa disco, eu fui convidado por um amigo Carlos, né, que na época tinha uma banda de arrocha, eu fui convidado a dançar nessa banda, dancei, aí eu tive a oportunidade de, né, viajar ao redor da Europa ali dançando com ele, né, enfim, fora isso, fiz um grande show lá em uma cidade francesa, na Suíça, parte da França, né, onde a gente, né, foi aplaudido por mais de 10 mil pessoas que estavam naquele evento, ou seja, foi muito bom pra gente, dali a gente se empolgou, né, se empenhou mais na questão da dança, né, não só a dança brasileira, como a dança contemporânea, a dança latina, hoje a gente tem possibilidades, conhecimentos de dança devido à nossa viagem que a gente fez, devido à nossa convivência com outros países, né. Posterior a 8 anos, né, vivendo Brasil, Suíça, Europa, tive a oportunidade também de ir no Caribe, na República Dominicana, né? Lá eu tive várias experiências, né, experiências boas, algumas experiências ruins. As ruins foi por questões do racismo, né? Eu lembro muito de uma passagem, né? Eu fui numa disco, chegou nessa disco embaixo em um grande hotel, e embaixo desse grande hotel tinha disco e um cassino. Fomos convidados por um amigo do nosso colega, que eu fui visitar a família dele na República Dominicana, no Caribe, e ele nos convidou a entrar nesse cassino, né, até que a discoteca que a gente tinha se abrisse. Aí, entrando nessa discoteca, ele chamou o garçom, pediu que o garçom servisse um drink pra gente, o garçom veio servir o drink e todo mundo falou no seu idioma, no idioma natural, o espanhol, né, espanhol dominicano. E eu falei um espanhol misturado com português, misturado com alemão, né? Que ali eu fui para passar 2 semanas, eu acabei passando 3 meses, né? E aí ele me indagou, eu pedi um drink, ele me indagou que ele não conheceu o meu sotaque. Aí ele falou de onde eu era, eu falei que eu era do Brasil. Aí ele, não, brasileiro você não é não. Aí eu, por que eu não sou brasileiro? Ele foi e retornou. Quando retornou, perguntei ele por que eu não sou brasileiro. Ele me disse que no Brasil não tinha pessoas de cor. Aí eu estranhei aquele comportamento dele, né? Achei muito, né, pesado. Aí eu falei, como que não tem pessoas de cor? Aí eu não sabia se eu me sentia, né, agraciado mais uma vez por Deus por ter sido um negro que foi naquele lugar, um negro brasileiro que esteve ali, ou se eu me sentia entristecido por os meus irmãos, né, da minha raça, o meu povo, não ter possibilidades de conhecer lugares, né, que eu acho que todo mundo teria que conhecer.
Eu fiquei muito triste. Posterior a isso, eu assistindo uma televisão local na República Dominicana, eu observei que lá estava passando uma novela muito famosa, Chica da Silva, com Thaís Araújo e sua filha, né? Essa novela só tinha as duas de negras, então aquela época ali, foi 2009 que eu fui para a República Dominicana, naquela época ali passava muitas novelas, né, brasileiras e novelas antigas, das quais não tinha negros nessa conjuntura, nesse grupo de novelas, não tinha. Então, muitos países, né, de subdesenvolvidos também, que não tem tanta cultura assim, eles acabam, né, obtendo aquela imagem que é passada pela televisão, eles acabam tendo ela como realidade, não é realidade. Tive problemas também no aeroporto, na hora de vir embora, né? Uma chefe da polícia dominicana me convidou para entrar numa máquina para fazer um exame, né, como que se ela suspeitou que eu fosse mala, né, dizendo que eu estava levando drogas, porque ela achou que eu não tinha possibilidade de estar fazendo aquela viagem, ou seja, puro preconceito, puro racismo. Eu gritei. Até então eu mostrei meu passaporte, ela disse que meu passaporte era falso, que era para dizer de onde era, me levou para uma sala, chegou nesta sala, um outro oficial da polícia dominicana foi aí que disse que no Brasil, não, no Brasil ele é negro, ele é brasileiro, brasileiro tem negro. Você é da onde? Eu falei da Bahia. Ele, a Bahia é África lá. Ele falou, a Bahia é África no Brasil. Foi assim o termo que ele utilizou. E aí ela foi, pegou meu documento, levaram meu documento, me deixaram mais de uma hora lá dentro dessa sala, né, fazendo várias perguntas, crendo eles que eu era um mula, né? Eu não era um mula, na verdade. Eu fui casado na Suíça, né, com um homem, né, e esse meu casamento, 2 anos, 3 anos de casamento, ele acabou fazendo férias nesse ano de 2009 na Tailândia, e eu acabei decidindo ir para a República Dominicana, até porque eu tinha um amigo de escola, né, que eu estudei numa escola comum na Suíça para estrangeiro, e nessa escola eu conheci ele me convidou a conhecer a família dele na República Dominicana. Então foi uma oportunidade ímpar que eu não quis perder, foi muito legal também. Dali eu conheci a República Dominicana inteira, fui ali também no Haiti, Porto Príncipe, foi muito legal antes daquela devastação, né? Então várias experiências que eu adquiri durante a trajetória da minha vida, né? Foram o movimento estudantil, que antes de ir para a Europa eu fui um dos militantes do movimento estudantil que brigou e lutou pela a diminuição da tarifa do transporte, né? Pela minha passagem o ano inteiro, juntamente com o Nestor Neto, Laís Neres, dois amigos nossos, né, que nós lutamos, e hoje nós temos benefícios aí dessa luta, depois daquela nossa luta de 2003, da revolta do Buzu. O Brasil inteiro, né, criou movimentos e tudo para que hoje todo o Brasil, você pode observar que todos os estudantes é estudante o ano inteiro. Antes nós éramos estudantes até o mês de novembro. Passado de novembro não era mais estudante, porque tínhamos que pagar inteira. Hoje, graças a esse movimento que iniciou-se aqui em Salvador, no Colégio Estadual da Bahia Central, do qual nós estudamos, e eu fiz parte daquele grêmio, iniciou esse movimento, do qual expandiu dentro da cidade durante 2 meses, né? Nós paramos na cidade durante 2 meses, até que tivéssemos todos os nossos pontos atendidos, e foram todos atendidos. Posterior a esse movimento, o Brasil todo soou um monte de movimento, né? Gritando pela minha passagem o ano inteiro, gritando pela gratuidade do transporte, ou seja, graças a esse movimento, hoje nós temos todos esses benefícios, né? E nós tivemos também a oportunidade de passar pelo Exército. Eu fui militar, servi ali no HGS, na Ladeira das Galécias, em Brotas ali, mas fiz meu período básico 19BC, ali com muitos amigos. Na época, 37 soldados fizeram parte da minha equipe, da minha turma. Foi muito legal, uma experiência muito ímpar, uma experiência que me ajudou na formação do meu caráter, me ajudou na minha formação da minha personalidade, para me tornar esse homem de caráter e de personalidade do que eu sou hoje, né? Eu vi muita coisa, dentre coisas que eu vi na Europa, coisas muito importantes. Eu fui em ONGs, eu fui em fundações, né? Eu conheci ONGs que disponibilizam milhões anualmente para apoiar patrocínio, subsidiar projetos sociais, né? O mundo afora, né? E, infelizmente, menos do que 30% desse recurso que é disponibilizado anualmente nessas ONGs, nessas organizações do mundo afora, eles não é utilizado porque poucos projetos são apresentados, e os
E os que são apresentados, às vezes, não se encaixam na regra daquela ONG. Então, o que é que nós vamos fazer enquanto vereador? Nós vamos ser um vereador não de gabinete, um vereador intercontinental. Nós vamos buscar um grupo, nós vamos buscar uma empresa, nós vamos buscar uma firma que crie projetos que se adequem, né, que se adeque às regras daquelas instituições mundo afora, para que a gente possa ir lá fora buscar o recurso, trazer para dentro do nosso município e para dentro dos nossos bairros. Eu tenho um projeto muito bom aqui para a região da Boca do Rio, aqui na Orla da Boca do Rio, que se chama o Ginásio Esportivo da Boca do Rio, onde teremos 2 quadras de futsal, onde teremos 2 piscinas de natação. Quando você, mãe, pai aí que está em sua casa, quando você não quiser que seu filho, ou se seu filho não quiser fazer futsal, nem vôlei, nem basquete na escola, ele vai ter oportunidade de fazer, né, uma natação, até porque vivemos, né, moramos numa região de orla, né, de maior extensão de orla aí do país, e pouco da gente sabe nadar. Eu acho que é imprescindível a gente colocar as nossas crianças para poder aprender a natação. Então, dentro desse nosso ginásio, nós vamos ter 2 piscinas de natação para atender crianças de escola pública. Nós vamos ter um anfiteatro para que possa ser apresentado todas as atividades culturais tanto dessa comunidade quanto de outras comunidades, capoeira, teatro, funk, tudo que for de cultural que tiver dentro dessas comunidades, a gente vai tentar agregar dentro desse anfiteatro, né? Então teremos também lá 2 salas de cinema. Por que, Antoniel, sala de cinema? Sala de cinema porque entendemos que criança de escola pública não tem acesso a cinema, né? Porque seus pais trabalham ou até porque da inviabilidade financeira, porque o cinema é caro. Então, fora o caro, tem a questão de que é em shopping, ou seja, tem que ter uma estrutura para ir ao cinema. Então, nós não queremos que a criança da escola pública só vá ao cinema depois dos 15, 16 anos. A gente quer que ela também possa assistir um cinema, também ela possa conversar com um amigo dela, né, de um filme que passou, do filme que estreou, né, seu amiguinho de escola. Então, nós vamos buscar trazer 2 salas de cinema para atender essas crianças, os alunos lá de Cajazeiras, que moram lá em Cajazeiras, da criança lá Cristo Rei, da criança Léa Leal, qualquer escola daquela, os professores se organizam em grupo, vai encher aqueles ônibus, vai trazer, vai marcar o seu horário dentro desse espaço e vai passar aquela atividade para aquelas crianças poderem ver. Ou seja, fora as 2 quadras de futsal, as duas piscinas de natação, né? Uma para atender as crianças, né, da comunidade e das escolas públicas, e outra para atender a comunidade. A comunidade também tem que ter direito. Os pais dessas crianças também são gente, precisam também. O que é que a gente vai fazer com essa outra piscina? Ela vai servir para aula de natação para pais da comunidade, né, de toda a comunidade do município. Ou seja, você vai se inscrever, vai pagar uma taxa mínima, né, para que a gente possa subsidiar até amparar toda essa estrutura. E aí dentro disso você vai ter um professor lá, vai ter instrução, vai ter uma aula de natação, né? Ou seja, a gente vai buscar o recurso de fora, vai trazer. Eu tenho certeza que o prefeito, né, o prefeito atual, Bruno Reis, que vai ser, né, ele não vai ter dificuldade nenhuma de disponibilizar ou até comprar um espaço para que a gente possa implantar um projeto dessa estrutura, né, que trará benefício não só para os bairros, mas como para toda a cidade de São Salvador. Então, eu queria que vocês pensassem com carinho, pensassem com muito carinho, né, em quem vocês vão votar agora no dia 15 de novembro. Olhem para esse amigo de vocês aqui, que de muitos anos vocês conhecem, de muitas lutas, de muitas batalhas, e me dê essa oportunidade de representar vocês na Câmara de Salvador. Eu sou negro, eu sou da favela, né, e eu represento a maioria, né, que a maioria em a maioria em termo de pessoas e a minoria em termo de finanças, né? Porque nós hoje somos minoria, né? Por mais que a Salvador seja a cidade mais negra do mundo fora da África, aqui a gente ainda tem um preconceito, um racismo muito grande. Eu, como conhecedor de 21 países, né? E na sua maioria países europeus que eu fui, eu já sofri muito mais racismo aqui no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. Vou dar um exemplo do racismo que eu sofri. Eu sou estudante de Direito, né? Eu tranquei a faculdade há 2 anos atrás devido a problemas financeiros, mas pretendo terminar agora,
né? Faltam 4 semestres, 2021, 2022 eu pretendo terminar esta faculdade. Mas todo dia eu estudo na faculdade ali no Rio Vermelho, todo dia na subida da ladeira da minha faculdade, né? Aí minhas amigas classistas, minhas colegas classistas de sala, elas às vezes subindo a ladeira para a faculdade, elas viam um vulto preto que era eu, né? E elas corriam. Né, corriam, subiu, eu vinha atrás, elas não olhavam para trás, só viam a minha cor. E aí quando chegava no portão, na entrada da faculdade, né, na catraca, às vezes elas passavam desesperadas, quando olhavam para trás, era eu, o amigo dela. Então, elas não viam quem era, só por ser negro, elas já saíam correndo, eles, ou seja, o racismo é estrutural mesmo, a gente tem que mudar isso. E Salvador é a cidade mais negra do mundo fora da África, a gente tem que ser precursores de projeto que extermine, que acabe, né, com o racismo, não só aqui na nossa cidade, como em todo o nosso país, em todo o mundo. A gente tem que acabar com o racismo, porque o racismo é uma doença, é pior do que o câncer. Eu não tenho cor. As pessoas que me colocam cor, eu sou negro, eu sou branco, eu sou índio, eu sou pardo, eu sou brasileiro, eu sou baiano, eu sou um ser humano. Entendeu? A gente não deve colocar a nossa cor, a gente não deve colocar a nossa estética à frente do caráter e da personalidade das pessoas. Eu acho que essa discussão racial ela é muito importante, ela tem que ser empoderada e a gente tem que lutar. Sim, temos que lutar para não o racismo, a gente tem que lutar para contra o racista, a gente não tem que lutar contra o branco, a gente não tem que lutar contra o índio, contra o pardo, a gente tem que lutar contra o racismo, contra o racista. É este sim que merece ser punido, é esse sim que não merece viver em meio de sociedade e tem que ser educado que se quiser viver no meio da sociedade. Então, eu quero pedir a vocês que vocês olhem com carinho, né, para esse amigo de vocês, né, divulguem, continuem divulgando o nosso trabalho na rede social, me ajudem a vencer essas eleições, que eu tenho certeza que esse voto que vocês estiverem dando para mim será o voto mais bem dado que vocês deram em toda a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que todos vocês têm tido comigo e que Jesus possa abençoar grandemente a todos vocês. Minha mãe, muito obrigado por tudo que a senhora tem feito, por tudo que a senhora tem me ajudado. A senhora tem sido mais do que um cabo eleitoral para mim, tem sido uma pessoa ímpar. Muito obrigado, Jesus, continue te abençoando. Eu agradeço a meu pai, agradeço toda a minha família, agradeço todos os meus amigos, todos vocês mesmo. Muito obrigado por todo o carinho que vocês estão tendo por mim e que Jesus possa tocar no coração de cada um de vocês para que vocês possam passar essa mensagem para mais e mais e mais à frente, para que domingo a gente se consagre vereador de Salvador. Abraços.